Pai querido, louvamos o Teu santo nome neste momento muito especial. Queremos agora acompanhar os eventos dos últimos dias. Que Jesus possa batizar-nos com o Santo Espírito e que estejamos preparados para a sua vinda. Oramos no seu precioso nome junto ao Pai. Amém. Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização profética. Estamos dando início à nossa 18ª temporada. Bem, irmãos, decorreu então a vigília ecumênica no Vaticano, que reuniu milhares de pessoas, milhares de fiéis de diferentes denominações, pelo derramamento do Espírito Santo, pelo derramamento da chuva seródia. E, nesta ocasião, o Papa fez uma oração diante da cruz de São Damião, onde ele pediu para que Deus concedesse o dom do silêncio a todas as denominações. E ele também pediu pela purificação das fofocas, das ideologias e da polarização. Isto é muito interessante. Vemos aqui, irmãos, Papa em vigília. Deus concede ao sínodo o dom da escuta. Sim, o dom da escuta e também o dom do silêncio. Irmãos, é dito que, na verdade, observou ele, Deus parece preferir o silêncio aos gritos, fofocas e barulho. Bem, tenho que concordar com ele. Mas, se pararmos para pensar, o que o Papa está querendo dizer com isto? Que Deus prefere o quê? O silêncio. Que os cristãos fiquem em silêncio do que barulhos e fofocas. Sim, irmãos? Vou dar mais detalhes ao longo da nossa conversa. Aqui é dito que, afinal, a verdade, disse o Papa Francisco, não precisa de gritos altos para chegar ao coração das pessoas. Vamos ficar em silêncio, vamos falar baixinho. Bem, em certo sentido, ou até certo ponto, eu posso concordar com ele, mas deixe-me dizer também que existe uma mensagem que Deus ordenou que fosse pregada, não em silêncio, não com voz baixa, mas com voz alta. Esta mensagem se encontra em Apocalipse capítulo 14, verso número 7 nos diz... Verso número 7, Apocalipse 14, diz: ele disse em alta voz. Sim? Primeira mensagem angélica. Terceira mensagem angélica, no verso 9. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz. Vamos lá, para a quarta mensagem angélica, Apocalipse 18, verso 2. Ele bradou com voz poderosa. E qual é a essência da mensagem desta voz poderosa? Caiu a grande Babilônia. Irmãos, sim. O Papa está dizendo agora para as igrejas cristãs: vamos ficar em silêncio. Não precisa ser de alta voz para alcançar os corações. Mas Deus diz: clamem em alta voz. Veja, irmãos, um último aspecto do silêncio, disse o Papa, é que ele é essencial para o caminho da unidade dos cristãos. Irmãos, eu não sei se vocês compreenderam a dimensão desta afirmação. Que o silêncio é essencial para a unidade dos cristãos. Então, para que haja uma unidade efetiva, os cristãos devem se calar. Os cristãos devem ficar em silêncio. Veja, irmãos, ele diz: peçamos que o sínodo seja um kairós de fraternidade, um lugar onde o Espírito Santo purifique a igreja das fofocas, das ideologias e da polarização. Agora, no contexto de unidade e separação das igrejas, o que são fofocas? O que são fofocas? Bem, irmãos, eu acho que vocês imaginam ou já sabem o que isto é. Vejam na revista Jesuíta, 1º de outubro de 2023. Na vigília sinodal, o Papa Francisco reza pela purificação da igreja das fofocas, ideologias e polarização. E quando diz purificação da igreja em um evento ecumênico, está falando da igreja cristã como um todo. É momento de deixar as fofocas. E eu volto a perguntar, no contexto de unidade das igrejas, o que é fofoca, irmãos? Sim? O que é fofoca? Eu diria falar mal dos outros. Claro que pregar a verdade não é falar mal dos outros. Mas desde o momento que você fala a verdade, e como Jesus disse que a verdade é uma espada que fere, sempre vão considerar você como falando mal dos outros, como sendo fofoca.
Percebe, irmãos? Então o convite aqui é para que haja silêncio. Para que haja unidade plena, tem de haver silêncio no cristianismo. Irmãos, vejam, ao lado do Papa Francisco estavam os líderes de 12 igrejas e comunidades cristãs, incluindo o patriarca ecumênico ortodoxo, sim, o arcebispo da Cantuária, o patriarca ortodoxo siríaco, enfim, cerca de 18 mil pessoas de 51 países e pertencentes a diferentes tradições cristãs. 18 mil pessoas no Vaticano. Eu espero que estes queridos amigos, estes queridos irmãos protestantes, não tenham se esquecido da afirmação que Roma fez há alguns anos atrás. Eu não me esqueço dessa afirmação. E de fato eu vi ela quando ainda era um pouco criança, há diríamos, uns 15 anos atrás. Roma falou alguma coisa e acho que estamos nos esquecendo disto, irmãos protestantes. Vejam aqui, isto é de 2007. Papa diz: outras denominações não são verdadeiras igrejas. Sim? Esta é a visão do papado e esta visão não mudou. E agora o mesmo papado convida as denominações protestantes para que se unam e permaneçam em silêncio. Para que não clamem em voz alta, que fiquem em silêncio, porque o silêncio é o caminho para a unidade dos cristãos. Mas parece que o próprio papado não fica em silêncio. Diz claramente em voz alta que as outras denominações não são verdadeiras. Vejam aqui, irmãos. Sim, ele reafirmou a primazia universal da Igreja Católica Romana, aprovando um documento divulgado na terça-feira que diz que as igrejas ortodoxas eram defeituosas. As mesmas que hoje estão aí, maravilhadas com esta unidade. Sim, o papado já disse que a Igreja Ortodoxa é defeituosa, vejam também, e que outras denominações cristãs não eram igrejas verdadeiras. Sim, as mesmas igrejas que hoje vão lá, nesta maravilhosa unidade, para ficar em silêncio. Sim? O papado já disse que não são verdadeiras igrejas. Irmãos, já vimos também que o papado organizou um debate entre um bispo ortodoxo, um protestante e um católico. Qual era o tópico deste debate? Vejam, o Vaticano convida teólogos protestantes e ortodoxos para debater a primazia petrina. Interessante. Há algum tempo atrás, Roma não queria debate. Não quis nenhum debate com Martinho Lutero. Não queria nenhum debate com os hereges. Era sentença de morte. Mas hoje já quer debater sobre a primazia de Pedro. Com que objetivo? Não é de convencer os protestantes de que Pedro foi o primeiro Papa e de que a Igreja Católica Romana é a igreja verdadeira fundada por Cristo e por Pedro. Não é isto que eles querem? Portanto, irmãos, enquanto as denominações cristãs estão sendo convidadas a ficar em silêncio por este ser o caminho da unidade verdadeira, Roma não para de falar. E, de fato, a profecia nos diz que ela nunca vai parar de falar em voz alta. Daniel capítulo 7, verso 8. Vejam aqui. Daniel capítulo 7, verso 8, irmãos. Está aqui. Verso 8. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os de homem e uma boca que falava com arrogância. Sim, sim. Enquanto outras denominações são convidadas a ficar em silêncio para o caminho da unidade, sim, Roma não vai ficar em silêncio. Vejam também, irmãos, Apocalipse capítulo 13, verso número 6. 13, verso número 6. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome. Sim. Infelizmente, irmãos, muitos irmãos protestantes estão iludidos em achar que Roma mudou. Mas a verdade é que Roma não muda. Bem, há alguns dias atrás, eu vi esta imagem e eu fiquei um pouco interessado em perceber o que está acontecendo nesta imagem. Vejam, irmãos, vejam aqui. Bem, um ilustre padre católico decidiu fazer uma missa aí ao ar livre
E ele colocou uma vestimenta muito interessante, né? Parecendo aí um leopardo, enfim. E eu me lembrei de alguma coisa, de alguma imagem que já vi em algum lugar. Vejam aqui, irmãos, vejam aqui. Não acham interessante? Não acham interessante que a profecia descreve a besta do mar, né? Semelhante a leopardo. Estão aqui as manchas do leopardo. E agora nós vemos aqui uma batina de leopardo. Muito interessante, bem, irmãos. E eu acho que ele não tinha noção do que realmente estava fazendo. E eu me lembro de Jeremias capítulo 13, verso 23. Jeremias capítulo 13, verso 23, irmãos. Leiam aqui, 13, verso 23. Algo muito interessante. Vejam. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Sim? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, sendo que estão acostumados a praticar o mal. A pergunta que fica, irmãos, será que o leopardo pode mudar as suas vestes? Está aqui. O leopardo pode mudar as suas vestes? Então, como é que é possível fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Irmãos, lemos aqui o livro Grande Conflito. E que seja lembrado, é a vanglória de Roma de que ela nunca muda. O leopardo não muda as suas pintas. E como pode fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Sim, irmãos, os princípios de Gregório VII e Inocêncio III ainda são os princípios da Igreja Romana. E se ela tivesse apenas o poder, ela colocá-los-ia em prática com tanto vigor agora como nos séculos passados. Está isto claro, irmãos, adventistas do sétimo dia? Sim? Vejam, Roma nunca muda. Ela afirma infalibilidade. É o protestantismo que vai mudar. Sim? Não é o que estamos vendo agora? Vamos ficar em silêncio, pois este é o caminho da unidade, ao passo que a própria Roma não fica em silêncio. Ela grita em alta voz, reafirmando a sua infalibilidade diante do mundo. Vemos, irmãos, as doutrinas criadas na Idade Mais Escura ainda são mantidas. Eu pergunto, quantas doutrinas que Martinho Lutero protestou lá foram abandonadas hoje? Quantas? Que ninguém se iluda. O poder que os protestantes estão agora tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando os homens de Deus se levantaram em perigo de suas vidas para expor a sua iniquidade. O Grande Conflito, página 570. O que Martinho Lutero faria se ele acordasse hoje para contemplar este evento, estas coisas? Eu acho que ele morreria. Ele acordaria para morrer de pavor, de desgosto, de decepção, queridos irmãos. Deus confiou uma mensagem final. O protestantismo não acabou. Ele está vivo. Ele permanecerá vivo até a volta de Jesus Cristo. Deus confiou uma mensagem e essa mensagem não vai ser silenciada. Esta é uma mensagem urgente que vai ser pregada em alta voz, queridos irmãos. Bem, vamos terminar por aqui. Eu verei daqui a pouco, teremos mais uma atualização no nosso canal A Escola de Profecia. Que as bênçãos de Cristo estejam na sua vida, meu querido irmão. Segure firme. Dentro em breve, nós veremos o nosso Salvador Jesus Cristo. Precisamos agora manter os olhos fixos nele, buscando cada dia o perdão dos nossos pecados, uma renovação do nosso caráter, a fim de estarmos em pé quando chegar o dia. Eu verei daqui a pouco.